A esfinge, que era da idade das pirâmides lá no Egito, hoje em dia ela está redatada para mais de 12 mil anos de idade, porque a erosão da esfinge não foi feita por areia, nem por tempestade de areia. Hoje em dia se sabe que foi por Por água. água, é isso mesmo. Ela ficou embaixo d'água. Aquelas pirâmides todas estiveram embaixo d'água. Que loucura, é O mundo absurdo todo isso. esteve embaixo d'água. Aham. Foi uma coisa extraordinariamente poderosa. E não durou tanto tempo assim. As águas foram minguando, os aquíferos se abriram. E a Bíblia, na linguagem antiga, diz que as águas debaixo da terra eclodiram, explodiram, e as águas de sobre o firmamento caíram, e todas as águas possíveis planetárias se ajuntaram e elevaram o nível das águas até os mais altos picos dos montes. Mas 40 dias e 40 noites depois, Noé já encontrou o primeiro pouso dele no Monte Ararat, lá na Turquia, onde eu gosto de gravar. Eu já gravei até um documentário do Gênesis ao Apocalipse, começando no Monte Ararat e terminando na ilha de Patmos, onde o Apocalipse foi dado ao apóstolo João. Não, mas você já fala desse documentário. Só queria complementar a história aqui, então, de Noé, porque agora tudo fez muito sentido para mim. Pelo menos, vamos ver se é isso que eu entendi. O fato de Noé ter salvo os animais, justamente o que ele fez, ele estava salvando os animais que não passaram por esse processo de hibridização. Isso. Então seriam os animais, digamos, puros ainda, antes dessa chegada desses alienígenas geneticistas com essa alteração que fez essas abominações. Então, a ideia, o que era, então, do dilúvio? Era salvar os animais puros, que não foram alterados geneticamente, com os casaizinhos lá, para que eles pudessem repopular a Terra, eliminar as aberrações híbridas e dar uma nova chance para a humanidade. Agora, é isso? Isso, só que esse Noé do Gênesis tem o seu recíproco em todos os outros povos da Terra. Porque não dava para botar naquela arca a quantidade de animais que precisavam ser preservados. Alguns foram salvos em arcas, outros não. Houve outras salvações para seres que não tinham sido hibridizados, com animais que não tinham sido hibridizados, de outros modos. Como, por exemplo, você vai à Turquia e debaixo da terra você encontra civilizações a 80, 100 metros de profundidade. Eu vi isso daí. 100 metros de profundidade, onde dava para viver de 20 a 30 mil pessoas, que também se salvaram ali. Só que a narrativa do livro de Gênesis se concentra no processo e na linhagem semítica da história. Não tem essa pretensão de acurácia universal, até porque não poderia ter, não dava para ter. Ela descreve o que é possível descrever. Agora, o que ela nos oferece é uma maquete mais do que razoável para, nos dias de hoje, com todo o conhecimento científico, arqueológico, antropológico e de geologia arqueológica que a gente tem, e de arqueologia subaquática que a gente ir vendo isso. O Mar do Japão. Estão descobrindo estruturas antiquíssimas, milenares, pré-diluvianas embaixo d'água. O Mediterrâneo está cheio de estruturas pré-diluvianas. O Atlântico, o Pacífico, o Caribe, na Terra inteira, no Ártico. Infelizmente, por causa do degelo, o degelo é tenebroso para nós como espécie humana, mas do ponto de vista científico, vão começar a aparecer coisas que estão sob camadas e camadas e camadas de gelo no Ártico, tanto quanto aqui no nosso Polo Sul, com 4, 5, 3 quilômetros de camadas de gelo que estão se dissolvendo a cada dia, estão começando a eclodir coisas. E foi Einstein que fez um cálculo há 100 anos atrás
por causa da consciência que ele ganhou, dada por outros cientistas, dos deslocamentos dos elementos da rotatividade da Terra, da pendulação da Terra, ele calculou que o que hoje a gente chama de Antártica não tinha sido o tempo todo no Polo Sul. Ela tinha sido num lugar semi-tropical. É por isso que eles estão começando a achar samambaias, uma quantidade enorme de coisas à medida em que o degelo acontece. Eles estão começando a achar, porque houve uma civilização enorme no que hoje a gente chama, que ficou nos últimos milênios, como a nossa Antártica aqui no sul planetário. Mas o que tem e o tempo de duração desse mundo antigo, que é assim que os apóstolos de Jesus chamam, os apóstolos de Jesus diz, pois no dilúvio foi sepultado o mundo antigo. Isso é repetido muitas vezes. Esse mundo antigo teve uma duração de tempo muito mais longa do que a gente teve de tempo mensurável de história contada desde que a gente mensura essa história nos nossos textos para cá. O que aconteceu antes foi muito mais longínquo e distante em duração de tempo do que a gente tem da história narrativa que está acessível a nós nos nossos livros, que é algo relativamente curto, de 6.000 anos para cá. Aí quando eu vejo um arqueólogo que quer trabalhar com categorias só de 6.000 anos para cá, eu dou gargalhada. Eu digo, não é possível, cara. Desiste de ser arqueólogo. Se você não levar a arqueologia inteira a sério, você vai estar trabalhando só com a arqueologia da Bíblia. E a arqueologia da Bíblia não tem a pretensão da acurácia, e nem poderia ter, de envolver todos os povos da terra, até porque não dá. Como João, o apóstolo, disse acerca de Jesus. Olha só o que João diz. Se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, nem na terra inteira caberiam os livros que seriam escritos a respeito dele. Imagina o que aconteceu na história humana antes do dilúvio. É algo incomensuravelmente grande e extraordinário. Tem gente que fica com medo. Eu me encho de empolgação. Para mim, tudo isso só dilata a minha cosmovisão, a minha alegria e a minha esperança na volta do Filho do Homem, vindo com a expressão com as nuvens do céu em poder, em grande glória, em clangor de trombetas, com todas as criaturas, os anjos, os seres multidimensionais, pluridimensionais, multiversicos, vindo com ele, com essa glória, e estabelecendo aqui o novo céu e a nova terra, que, do contrário, nenhuma ONU, nenhum tratado, nenhuma COP, nem a COP 1000 vai conseguir realizar entre nós, porque a gente não deixa. Nós somos uma categoria de entidades profundamente suicidas. A verdade é essa. A gente diz, olha, isso aqui vai te matar, mas o cara diz, é tão gostoso. Eu bebo sim. E estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. É a humanidade. E a humanidade, infelizmente, funciona assim. Agora, eu fico com muita pena de que os religiosos tentem criar esse reducionismo. Porque tudo podia ficar infinitamente maior, mais dilatado, mais extraordinário do que a gente imagina.